Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o 6º episódio de nossa série Liturgia, que tem por base a obra do então cardeal Joseph Ratzinger, intitulada Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã. No 5º episódio, e neste agora, estamos conversando sobre as origens da liturgia cristã que repousam na fé bíblica. Assim como o sacrifício de Isaac, de que falamos no episódio passado, é um primeiro acontecimento na história do culto a Deus pelo povo hebreu, no livro do Êxodo, capítulo 12, encontra-se o segundo acontecimento, a instituição da liturgia pascal. Aqui, Moisés transmite a ordem de Deus a respeito do sacrifício pascal do Cordeiro. Este deverá ser o centro do ano celebrativo hebraico e o memorial da fé de Israel e de sua aliança com Javé. O Cordeiro é o resgate, mediante o qual é poupada de Israel a morte dos primogênitos, ao contrário do que acontece com os primogênitos do faraó no Egito. Ao longo do Antigo Testamento, essa prática sacrificial do Cordeiro é acompanhada de uma inquietude dos profetas, que vão revelando o fato de a obediência valer mais do que o sacrifício ritual, como no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Oséias, no capítulo 6, versículo 6, admoesta: pois é amor que eu desejo, e não sacrifício ritual, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No Salmo 50, de 12 a 14, Davi adverte: oferece a Deus o sacrifício do louvor e cumpre tuas promessas ao Altíssimo. E depois, no exílio, quando os israelitas já não podiam peregrinar ao Templo de Jerusalém e nem manifestar, por alguma forma pública, o seu culto a Deus, foram entendendo cada vez mais a ideia de que o sofrimento de Israel, o grito do seu coração oprimido, a sua oração a Deus, é que se colocavam diante de Deus, como antes acontecia com o sacrifício dos animais. As mãos vazias, mas o coração transbordante são compreendidos como o culto interior, o culto espiritual, que também foi expresso com força nova no livro de Daniel, um culto equivalente aos sacrifícios do templo. Se a obra essencial de Moisés foi a construção da tenda, do tabernáculo e o ordenamento cultual, núcleo do ordenamento jurídico e do ensino moral para o povo, Moisés anunciou: Deus suscitará entre vossos irmãos um profeta como eu, conforme Deuteronômio 18, versículo 15. Portanto, esse culto que Moisés instituíra era provisório. O novo e definitivo profeta é o justo crucificado do livro de Atos 7, versículos 51 e seguintes, proclamado por Estevão, que vai morrer apedrejado por sua fidelidade a esse justo, Jesus Cristo, também primogênito, como afirma Lucas no capítulo 2, versículo 7, e Paulo em Colossenses 1, versículo 15, dizendo: Cristo é o primogênito de toda a criação. Com a ressurreição de Jesus, começará o novo templo, o seu corpo vivo, a tenda não construída por mãos dos homens, o espaço da verdadeira adoração de Deus. E neste contexto entra uma notícia que nos dão os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. No momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. Lucas quis dizer, assim como seus companheiros evangelistas, que se acabou a função do antigo templo. Agora, Jesus é o lugar da presença de Deus, da adoração universal em espírito e verdade. Não há mais necessidade da representação por um animal, um cordeiro a ser sacrificado para louvar a Deus e ter os pecados perdoados. A palavra da oração que sobe do homem e que recolhe a oferta toda da sua existência se une ao Cristo, que é o sacrifício verdadeiro, a verdadeira glória de Deus no mundo. E o lugar privilegiado disso é a própria liturgia, a Eucaristia, baseada na encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Ponto de convergência de todas as linhas cultuais da antiga aliança e da história das religiões em geral. O culto justo
a adoração em espírito e em verdade, o rito correto. No coração transpassado do crucificado foi aberto o próprio coração de Deus.